Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John, eu também tenho o direito de me defender. Eu sou o Matheus, tenho 22 anos e cristão que se preze tem que defender o porte de arma. Eita! Meu nome é Eduardo, tenho 22 anos, o porte de armamento é bíblico e não tem muito o que se discutir. No ano de 2003, com a chegada de Lula à presidência, um dos projetos de lei do seu governo foi o Estatuto do Desarmamento. Mas atualmente, com a chegada de um novo governo, esta lei será revisada com o propósito de facilitar o acesso da arma de fogo a todos os cidadãos. No entanto, sobre o tema arma de fogo, ainda é um assunto muito polêmico e divisor da cristandade. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que Jesus ou algum dos apóstolos proibiu o uso de algum tipo de arma? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Mas antes da gente iniciar o episódio, eu quero pedir a você, se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram ou no Facebook, eu vou facilitar para você aqui agora. Eu vou deixar aqui abaixo desse episódio, desse podcast, o link para que você possa estar tendo acesso às nossas redes sociais. E lá você vai acompanhar toda a nossa bagunça aí que a gente faz na internet. Eu quero pedir a você também para que apoie esse nosso projeto. Nós temos aí na internet uma vaquinha online pelo Apoia-se e é apoia-se/teologia. Eu vou deixar também claro aqui abaixo desse podcast o link para que você possa estar tendo acesso a essa nossa vaquinha online. Por favor, nos ajude para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, para que a gente possa melhorar os nossos equipamentos e para que esse projeto missionário teológico, que tem como objetivo levar conteúdo bíblico e de fé reformada até o seu lar, possa crescer mais ainda e que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, sem mais enrolações, vamos para o episódio de hoje. Você que é um homem cristão, se você tiver uma arma, você vai fazer bobagem com ela? Eu não defendo arma na mão de bandido. Vamos falar um pouquinho aí a respeito do primeiro assassinato. Como que foi, o que a Bíblia fala a respeito do primeiro assassinato do mundo, né? Caim matando Abel. Isso, pode falar sobre o assunto aí. Mateus, pode ir lá. O Mateus é mestre em Antigo Testamento, não tem doutorado. Bom, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 4 de Gênesis, né, que o primeiro homicídio foi de Caim, matou seu irmão Abel, e foi motivado por inveja, né? Uma vez que o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. A Bíblia não deixa claro qual foi o instrumento que Caim matou Abel, nem sei se Abel naquela época também, se eles tinham armas, né? Mas a Bíblia registra o assassinato, né? Não foi o primeiro pecado, mas como foi consequência do pecado, né? Toda a humanidade caiu após a queda em pecado. Então o primeiro homicídio foi isso. Provavelmente Abel, como não se diz que Abel teve armas ou não, isso a gente não sabe. Mas o fato é de que mesmo se tivesse, ele não esperava que o seu irmão fosse matá-lo, né? Bom, e interessante que o Senhor, ele acusa, né? Pergunta para Caim por que ele onde que estava o seu irmão, primeiramente. A Caim fala que não era o tutor.
E eu tô falando isso porque eu tô aqui com a Bíblia aberta aqui, pra não me perder. E Deus disse que a voz do sangue nele clamava, né, da terra. Ou seja, porque realmente foi um assassinato, foi uma morte injusta, né? Houve um derramamento de sangue também, né? Houve o derramamento de sangue, a terra clamava, né? E Deus até disse que ele seria maldito por causa disso. E o interessante porque realmente foi um assassinato, foi uma morte premeditada, entendeu? Não tinha nenhum motivo justo, não foi ordenada por Deus, não se tinha ali, pelo menos ali, um estado ou algo nesse sentido, né? E eu acho até interessante depois a gente fazer essa diferenciação, né, do que seria uma condenação estatal, talvez uma pena de morte, algo nesse sentido, o que seria uma legítima defesa, e o que seria realmente um homicídio, né? Mas a Bíblia deixa claro de que realmente foi um homicídio, foi premeditado. O próprio Caim disse a Abel, né? Vamos ao campo. Tipo assim, eles não estavam no campo, vamos para um lugar que ninguém tá vendo, escondido. E Abel foi, né? Porque era o irmão, enfim, não esperava que acontecesse aquilo. Bem, e pode ver também, como achei interessante que você disse, que não foi uma arma, né? Vamos dizer assim, uma arma... Bom, a Bíblia não deixa claro, né? A Bíblia declara apenas de que Caim se levantou contra seu irmão Abel e o feriu, o matou. Talvez foi uma pedra, machado, não sei. Como ele já era lavrador, a Bíblia diz que ele era lavrador, provavelmente ele usava, né, alguma ferramenta, já Um instrumento. Algum instrumento já, talvez já tinham aprendido a dominar o ferro, não sei. A Bíblia não... O foco da Bíblia não foi falar... de pedra também, né? Se a ação, né? A ação era o foco principal da... Sim. Da descrição. A Bíblia não se atentou a esses detalhes. Porque a gente entra naquele tema, né? Não é a arma em si que mata, mas é a pessoa que está por trás daquela arma, né? Mais uma vez, exatamente. A arma de fogo mata. Isso, John, porque a falácia é essa, tipo, que o cara pode matar só com arma de fogo. Se ele tem arma de fogo, ele tem uma facilidade maior de matar. Mas quem na verdade quer matar não tem interesse nenhum de ter um porte de arma legalizado, porque ele já tem a arma na situação comum, porque ele não tem nenhum prazer em estar dentro da lei se ele tem a intenção de matar. Então pra ele tanto faz se a arma é legalizada ou não é. Sim. Vamos falar aqui a respeito do 6º mandamento, não matarás. O que quer dizer aí esse não matarás? A gente acabou aqui de falar do primeiro assassinato no mundo, né? A gente entrou aí sobre Caim e Abel, mas a Bíblia vai falar no 6º mandamento que não matarás. E aí, o que quer dizer esse não matarás aí? Eduardo, pode falar. A gente tem a ideia, né? Porque a Bíblia não se contradiz no livro de Êxodo e Levítico. É relatado a questão do homem que entra na sua casa, né? Que invade a sua casa. E o matarás, ele entraria em contradição quando diz que esse homem, quando é pego dentro da sua casa, o cara, a pessoa que o matou defendendo, no caso, sua propriedade ou sua família, ele não teria responsabilidade sobre o sangue desse homem. Se o não matarás fosse totalmente literal, não matar em hipótese nenhuma, a Bíblia teria se contradito, né? Questão do não matarás é não assassinarás, como um assassinato parecido com o de Caim, um exemplo escrito na Bíblia. Porque acreditamos que em situações de legítima defesa nós não protegemos somente a nós mesmos, mas também a nossa família, a nossa propriedade, e a Bíblia dá amparo para essas situações. O que ela não permite é que nós assassinemos sem motivo, por ira, raiva ou inveja, ou qualquer outro motivo que não seja a proteção de nós ou de outros. Muito bom. Sim, deixando a minha opinião, eu também concordo com a posição do Eduardo, e eu acrescentaria de que eu estou aqui, já que estou com a Bíblia de estudo, eu queria ler um comentário de que esse matarás aqui, na Bíblia de estudo aqui da
Bíblia Estudo da Reforma, ela diz assim, na nota de rodapé, que esse matar teria o significado de tirar a vida de alguém sem autorização, seja de forma premeditada, por raiva ou por descuido, né? Ou seja, de fato, confirma também essa nossa posição, porque o próprio Senhor, em Êxodo, ele manda que o povo entre e extermine como juízo, e também o Senhor, no mesmo contexto da lei mosaica, também estabelece penas de morte por determinados crimes, né? Então, de fato, o Matarazzo tem que ser analisado à luz do contexto, né? E entendemos que pelo contexto o Matarazzo é o assassinato premeditado, ou por raiva, ou por um descuido, né? Que no direito nós chamamos seria o homicídio culposo, né? Não há intenção de matar, mas houve imprudência ou negligência. Entendi. Os crentes que são contra a legalização da arma, eles usam muito o sexto mandamento em relação a isso, né? Por isso que eu achei interessante a gente colocar esse tema, porque eles usam muito, falando, mas a Bíblia diz não matarás, né? Mas seria meio que fora de contexto, né, a situação ali, né? Não sei se foi o Eduardo que falou de Êxodo 22, 2-3. Foi que fala sobre autodefesa no Antigo Testamento. Eu queria desenvolver mais um pouquinho a respeito desse assunto aí que você começou a falar. Como a gente falou aqui, o sexto mandamento diz, não matarás. Mas aí entra essa questão da autodefesa. Como que seria isso? Já é uma brecha, vamos dizer assim, né, pro crente matar? Como é que seria isso? A gente fazendo conjecturas, né, do modo que nós estamos fazendo, acreditamos que uma vez que no contexto da época uma pessoa invadia a sua casa, eu não me lembro do versículo exatamente, mas tem um versículo que é citado que fala que quem entrar na sua casa à noite e ela fosse morta, o sangue não seria sobre o que matou, porque à noite na época, eu lembro de estudar esse versículo, não me lembro a referência, Êxodo 22, né? Vou até abrir lá. O que acontece? Quando a pessoa entra na sua casa à noite, na época, ela não estaria bem intencionada, porque não tinha iluminação pública como tem hoje. Então você não saberia quem estaria entrando na sua casa, possivelmente à noite. Então, a ideia de que é importantíssimo, é imprescindível o papel também do homem proteger a sua família e a sua propriedade diante de qualquer perigo e ameaça. Não é uma licença para matar, mas sim um método, uma responsabilidade do homem de proteger a sua prole e a sua propriedade. Concordo plenamente, né? Tem porque assim, a ideia também, nós queremos, como Deus ele é legislador, ele é perfeito, né? Se alguém durante a noite entrasse na casa de outrem, com boa intenção não seria, não é? Principalmente naquela época, uma vez que as pessoas iam dormir cedo por causa que não tinha energia elétrica, enfim. Se alguém entrasse era mesmo com a intenção maligna, com a intenção má. Então você estaria autorizado, né, a usar da legítima defesa. E aqui eu também vou ler um comentário, eu acho interessante para enriquecer aqui nossa conversa. Um arrombamento noturno torna difícil para o dono da casa saber se o intruso queria matar ou simplesmente roubar. No caso assim, o uso de força letal seria justificado, né? Entretanto, não se justificaria o uso de força letal se a intrusão ocorresse durante as horas do dia e fosse evidente que o intruso só queria roubar. Esse aqui é um comentário interessante que eu achei, né? Enfim, então essa lei acerca porque essa lei está acerca aqui no contexto das leis acerca da propriedade de animais, de casas, mas assim, a ideia é de se proteger a propriedade e em consequência a família. O pessoal do como é que é? MTST, logo que lê esse, no momento em que eles lerem isso daqui, eles vão pirar, né? Também. É importante o comentário no versículo 3, por exemplo, que
aí diz o contraponto, né? Se o sol já houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Porque aí, no caso, ele consegue ver a intenção da pessoa, ele consegue ver com que tipo de armamento ele tá, uma vez que na época também não teria muitos objetos letais à distância, então você conseguiria ver o rosto da pessoa, você conseguiria possivelmente conter a pessoa sem uso de força letal. Então, se o sol já tivesse saído, é totalmente injustificada a penalidade de morte, ela tem que morrer. O cara foi atrás dele e o feriu. Será culpado de sangue. Como a gente está falando aqui, do não matarás e da autodefesa. Porque, no caso, o cara invadiu sua casa, você tem o direito de se defender. Mas se, por exemplo, se já aconteceu, se tudo já passou, você não tem que matar o cara, você não tem que se vingar, vamos dizer assim, você não tem que ir atrás do cara para se vingar do cara. Exatamente, a ideia do texto ela não muda. É lógico que a gente não deve caçar o problema, né? Como a gente está falando aqui, a gente não deve ir atrás do cara, se vingar, né? O cara foi lá, fez algo de errado, enfim, mas eu acho que está se esquecendo dessa parte do texto e que o texto nos dá, sim, o direito de defesa. Você que é um homem cristão, se você tiver uma arma, você vai fazer bobagem com ela? Eu não defendo arma na mão de bandido. Vamos sair um pouquinho do Antigo Testamento. Eu sei que terá muitos outros versículos para a gente poder falar, mas vamos ver um pouquinho a posição do Novo Testamento em relação às armas. Quero citar aqui, um texto muito usado mesmo no Novo Testamento em relação às armas, que é Lucas 22:35. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o mais usado, né? Esse é o melhor. Lucas 22:35. Vamos lá. Em que diz assim: a seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, toma, como também o alforge, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi com os malfeitores, porque ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: basta. Então aqui esse texto é muito usado do cristão não usar arma, porque aqui tá falando no finalzinho no versículo 38, então disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: basta. Então é isso mesmo que Jesus está querendo dizer, para não usar arma, ou não usar espada, vamos dizer assim. Primeiro, se Jesus mandou, só vou falar um pouquinho antes, deixar o Mateus concluir depois. Se Jesus mandou realmente basta no final com o intuito que eles não entenderam uma metáfora, uma comparação, que comparação Jesus estaria tentando fazer? Porque ele teria que dar alguma ilustração com alguma coisa ou alguma mensagem oculta, como ele faz com parábolas, por exemplo. Mas se ele não estiver falando isso aqui literalmente, qual mensagem ele estaria tentando passar, por exemplo? Esse é o ônus que a gente joga pro pessoal, né? Porque basta no sentido de que 2 espadas, então já basta. Não é que ele está proibindo o uso por basta, por eles não terem entendido se ele estava usando a metáfora, não tem argumento, porque qual seria então agora eu vou trazer uma provocação aqui, porque lá no quando Jesus ele é preso ali, no título vai dizer, a partir do versículo 47, quando Jesus é preso e toda aquela história, quando chegam os soldados e Pedro vai cortar a orelha de Mal. Jesus ele foi e falou para Pedro, repreende Pedro, e aí? E agora? Repreende Pedro. Foi uma defesa. Uso incorreto da espada, né? Uso incorreto, porque Jesus já advertia os discípulos da sua morte, praticamente todo o ministério dele. Ele mesmo teria dito para Pedro horas antes que ele seria atacado e morto. Em outro dos evangelhos é dito que por que viestes até mim com paus e espadas, né, como buscar um ladrão? Eu estou aqui, tenho ensinado abertamente a vós. Então nunca foi necessário o uso de força na crucificação de Jesus, na
na questão da prisão de Jesus, por exemplo. Então, o uso errado, o uso exacerbado da força física, do uso agressivo por parte de Pedro, aí Jesus incita, né? Aquele que vive pela espada morrerás. Então, é nesse sentido. Sim, e já vou começar então a comentar, assim, como eu entendo essa passagem. Eu bem concordo com o Eduardo, e eu acrescentaria, assim, mais uma vez, a maioria dos versículos, das passagens que as pessoas que são contra o armamento usam, sempre são versículos fora de contexto, né? Como nós muito bem entendemos, texto fora de contexto é pretexto, né? E geralmente desemboca sempre numa heresia. Assim, nesse caso, nós entendemos, né? Jesus, ele estava passando as últimas instruções para os seus discípulos, né? Como entendemos a partir do versículo 35, e Jesus faz uma pergunta: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias? Quando ele estava dizendo isso, é quando ele comissionou seus discípulos, né, para irem pregar. Como se fosse um estágio que Jesus fez com ele, né? Passou a instrução e falou: vamos pregar. E nesse contexto, o Senhor mandou eles sem nenhuma provisão, sem bolsa. Eles não foram com dinheiro, sem sandálias extras, assim, nem espada, nada. Eles foram, assim, totalmente sem provisão nenhuma. E o Senhor os supriu. Deus queria ensinar eles, né, creio eu, o Senhor queria ensinar para eles aprenderem a depender do Senhor. Só que aí eles respondem a pergunta, né? Não, nada, Senhor, nada nos faltou. Mas Jesus disse: agora o que tem bolsa, tome-a. Ou seja, assim, agora a situação vai ser diferente, né? O comentário ele ia morrer. Isso. Jesus coloca aqui, ó, de que agora a situação seria uma nova situação após a ressurreição, a morte e a ressurreição deles. Seriam perseguidos, né? Eles estariam indo para pregar o evangelho e já não seria a mesma situação, né? Então o Senhor ensina: ó, agora, se vocês tiverem aí ele acrescenta, aqui o contexto não é só da espada, não é só do armamento, que fala: se você tem uma bolsa, vai; se você tem dinheiro, vai com ele também, né? E ele acrescenta, por fim, a espada. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, né? O Senhor fala: olha, também ande com um meio de proteção. Por quê? Lendo aqui também um comentário interessante. Trocar uma peça de roupa necessária por espada indica que a hostilidade e perseguição estão próximas. O que de fato aconteceu, né, as perseguições que a igreja já sofreu nos primeiros dias, né, após a ascensão do Senhor, né? Como interpretar metaforicamente esse versículo, Matheus? Então, nesse comentário que eu estou lendo aqui, eles dizem que Jesus provavelmente fala de forma figurada, né? Como mostra sua resposta brusca no basta. Mas eu creio que não. Como seria essa forma figurada que eles... Pois é, eu também não consigo imaginar. Porque, assim, o Senhor fala de uma situação real, de que ele de fato mandou os discípulos sem provisão, e eles perguntam: e aí? Não, nada faltou, falando. E o Senhor fala: agora, porém, ou seja, já introduz a nova situação. Essa nova situação é a situação em que eles não teriam as mesmas condições. E o Senhor, essa que é a questão, o foco não é falar sobre armamento. O Senhor fala de várias coisas. O Senhor fala de que eles agora teriam que se prover também das coisas que todo mundo se provém, de dinheiro, de comida, de alimento de proteção, né? E na época era muito perigoso andar pelas estradas. E só para terminar, e eles falam: Senhor, eis aqui 2 espadas, né? E eles dizem de basta. Eu creio aqui que o basta significa ok, é o bastante, é isso mesmo. Isso aí, tá bom. Eu entendo que talvez a minha resposta seria nesse sentido. E comentando só a questão de Pedro, que a passagem, inclusive, a gente fica pouco depois, né? É o mesmo contexto. Eu concordo 100% com o que o Eduardo disse, porque de fato o Senhor já havia falado antes mesmo de conversar com os discípulos que é necessário que ele fosse entregue. Pedro até estava tentando dissuadi-lo, né, quando o Senhor repreendeu lá naquela passagem, né, tu és pedra de tropeço e tudo. Eles já sabiam que Cristo seria entregue, ou seja, não era para eles oferecerem resistência. Tipo assim, Pedro não entendeu que Jesus, quando ele falou que precisava da espada, não era para aquela situação. O Senhor tinha que se entregar voluntariamente. Mas
Mas no que aconteceria depois da morte e da ressurreição do Senhor, não seria isso. Já seriam eles, cada um por si, andando, viajando, pregando o evangelho. E ali sim era necessário resistir. Ali sim era necessário fugir de cidade em cidade, se proteger dos perigos, né? É uma outra situação, né? Basta apenas uma olhada no contexto. Será que e humildade para gente de hoje isso. que são contra o uso da arma, ou a posse de arma, será que eles não andariam ao lado de Pedro ou não o chamaria de homem de Deus, né? Porque era, como você falou, era liberado, vamos dizer assim, eles podiam andar armado, porque Pedro, ele era uma espécie de segurança de Cristo. Então ele não existia, né? Não, e o melhor, naquela época não existia ele tava estatuto com duas, né? É porque Jesus ele manda vender, mas como que ele foi tão rápido assim, já apresentou 2 espadas, né? Então tinha outras ali também que estavam armadas, né? Sim. É engraçado que no Evangelho de Mateus, Jesus, no capítulo 18, versículo 11, Jesus, ele fala a frase toda, né, Mateus? João consegue, no Evangelho de João, desculpe. No Evangelho de João, ele descreve a frase toda, ele fala assim, leva tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? No sentido de que Pedro estava usando a arma no momento totalmente impróprio, que não tinha necessidade nenhuma de lutar a espada ali, que aquilo tudo era propósito de Deus. Pedro já tinha mostrado antes essa dificuldade de aceitar que isso tudo era um propósito de Deus, né, dizendo jamais acontecerá isso com o Senhor. E agora, mais uma vez, ele prova o que ele tinha mostrado antes, que ele não entendeu que Jesus tinha que ser entregue na mão dos pecadores. Só para ficar mais claro, dentro desse texto a gente percebe que Cristo, Jesus, ele não está excluindo o uso de armas, ele não está excluindo ali, na época era espada, né? Na época era espada, então Jesus ele não está falando assim, vocês não podem andar de espada do jeito que a gente vê nesse texto, a gente entende, não vou falar o que a gente entende, mas a questão do contexto cultural da época, eles usavam arma. Até porque também eles estavam sendo dominados pelos romanos. A qualquer momento uma guerra podia acontecer. A qualquer momento uma bomba ali podia estourar e vamos dizer, se ressalve-se quem puder. Então eles andavam armados, até porque também eles eram um grupo novo, que, entre aspas, né, que estava nascendo, porque já havia outros movimentos que já haviam nascido, já haviam existido ali na época, que não deram certo, não foram para frente. A gente vê até no período interbíblico ali o Judas Macabeus, que também foi um insurrente contra os romanos, e enfim, existiram outros grupos, e o próprio grupo de Cristo estava sendo visado também. Estava sendo visado porque os romanos podiam tê-los como rebeldes, enfim, até por conta, né, que a gente viu lá que Pedro usou da espada para se defender. Mas nesse sentido, então, a gente entende que a espada não era... Jesus não proibiu o uso da espada, é isso que a gente queria deixar claro, né? Não sei se a gente conseguiu, né? Mas eu acho que é mais ou menos esse caminho aí. Jesus ele não está proibindo o uso de arma. A gente já falou do Antigo Testamento, a gente já falou um pouquinho do Novo Testamento em relação a isso. Eu queria aqui fazer uma diferença entre defesa pessoal e vingança. Eu gostaria que a gente deixasse mais claro o que é defesa pessoal e o que é vingança. Quem quiser começar aí pode ficar à vontade. Pode, Matheus, falei demais já. Eu acredito que o próprio nome, assim, a própria nomenclatura já esclarece bastante. A vingança seria a retribuição que alguém faz de algo que sofreu, né? É pagar o mal com o mal, assim, num certo sentido. Bom, e a defesa pessoal, porque assim, as duas, vamos tentar desenvolver aqui, vou tentar colocar um pouco aqui falar um pouco sobre direito também. A vingança, ela nem sempre acontece necessariamente
no momento que em que o indivíduo ele sofre ali a ameaça, a violência, né? E ela pode ser causada por diversos fatores, por intrigas, por ódio, às vezes mesmo até por coisas banais. Mas enquanto vamos colocar aqui a legítima defesa, né? A defesa própria, o conceito jurídico é de que a legítima defesa ela é quando você repele com os meios moderados uma injusta agressão contra você mesmo ou contra uma pessoa, né? Esse é o conceito jurídico de legítima defesa, que inclusive é um excludente de ilicitude, se eu não me engano. Que se você em legítima defesa acaba matando alguém, não é considerado ilícito, né, a sua conduta, e você não pode ser punido. É mais ou menos essa a ideia jurídica. Mas eu acho que, levando para a questão bíblica, né, nós temos que o Senhor mesmo proíbe a vingança, né? Eu vingarei, diz o Senhor. Mas assim, além do Senhor próprio se reservar a vingança para si, nós temos também o Estado, né? O governo, as forças policiais, que o Senhor mesmo instituiu, entendeu? Nós cremos que o Estado foi instituído pelo Senhor, conforme Romanos 13, para punir o mal. Então, essa visão que o Matheus colocou é muito boa, mas eu só queria fazer um acréscimo na ideia de que a ideia de punição é do Estado, né? Sim, o cristão, sim. ele não pode punir pecados ou ilicitudes ou crimes. O cristão não é agente da justiça divina nesse sentido. A Bíblia diz até que os agentes da justiça divina nesse sentido seria o próprio Estado, porque ele puniria e ele agiria de acordo... A ira de Deus se revelaria por esses agentes. Então, nós cristãos não somos chamados para fazer justiça. Até como a gente falou aqui, porque o que acontece? Você precisa entender, porque ambas os dois lados, a defesa pessoal e a vingança, elas pode gerar morte, pode gerar... Ambas as duas coisas podem gerar a morte, pode gerar uma atrocidade, Sim. Enfim. Tanto se eu for me defender, quanto se eu for me vingar. Só que a gente precisa entender até... Para deixar claro, eu sou contra o porte de arma. Eu quero andar armado na rua, sim. Eu sou a favor da posse de arma em casa. Sou a favor da posse em casa. A não ser que seja um militar que use da arma, o cristão. Mas em relação a isso, só para concluir esse raciocínio da diferença entre defesa pessoal e vingança. Como eu já falei, os dois podem gerar morte, pode acabar gerando uma morte. A gente precisa entender que a Bíblia nos dá essa liberdade de se defender. A Bíblia nos dá essa liberdade de se defender, mas a Bíblia não nos dá a liberdade de nos vingar. A Bíblia dá essa possibilidade que a gente se defenda, a Bíblia nos dá essa liberdade que a gente possa reagir a algo do tipo, quando alguém vier tentar tirar minha vida ou ferir a minha família ou minha propriedade. Mas em relação à vingança, a Bíblia de maneira nenhuma não me dá essa liberdade, não me permite. Você que é um homem cristão, se você tiver uma arma, você vai fazer bobagem com ela? Eu não defendo arma na mão de bandido. Ter uma arma de fogo em casa significa não confiar no poder de Deus? Agora isso aí vai pra gente. O que vocês acham? Eu acho assim que quem faz essa pergunta, eu responderia com uma pergunta. Eu falaria assim: você tranca a porta da sua casa toda vez que vai dormir? Eita! Sim, eu tranco. Então você também não confia em Deus? Porque se nós... Quem faz compra no supermercado... não confia na provisão de Deus. Exatamente. Mas aí já seria um pouquinho distante do contexto, mas... brincadeira. Sim, eu entendi. Mas assim, eu respondo com uma pergunta: você tranca a sua casa, o portão da sua casa? Tranco. Então você também não confia em Deus? Assim, meus irmãos, o Senhor nos deu os meios naturais para as coisas, né? O Senhor nos deu trabalho para que nós ganhemos o sustento do nosso pão.
embora saibamos que tudo vem do Senhor, devemos trabalhar, né, com as nossas mãos, enfim, para o nosso sustento. E a questão da proteção também não é diferente. O rei Davi, ele confiava plenamente no Senhor, e mesmo assim ele precisava pelejar as guerras, né? Ele precisava lutar. A Bíblia está recheada de exemplos dessa natureza. Então, assim, respondendo, não, ter uma arma não é deixar de ter que confiar em Deus. Na verdade, ter uma arma é você confiar em Deus, de que Deus deu a responsabilidade de você se proteger e proteger a sua família, né? Eu acho que a ideia maior aí na questão do porte não é essa questão de você só proteger a si. É uma visão muito egoísta e uma visão não bíblica. A visão bíblica é de você proteger a si, a sua família, filhos, esposa, né, ou quem não é casado, família, enfim. Então não é deixar de confiar em Deus, porque Deus nos deu meios naturais, Deus nos deu uma vida, Deus deu... Não é você ter uma cerca elétrica na sua casa, não é deixar de confiar em Deus. Quando a Bíblia diz, né, se o Senhor não edificar a casa, vão vigiar os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ela não diz assim, o Senhor vigia a sentinela, não precisa não. Nós cremos que precisamos sim das armas. Também temos que acreditar que o Senhor também usa esses meios para nos proteger. Né? É o mesmo raciocínio que se aplica para médico. Porque você é cristão e fica doente, vai ao médico. É o mesmo raciocínio que se aplica, de que o Senhor nos deu meios naturais, devemos usá-los, não devemos deixar de usá-los por uma desculpa espiritualista, de que o Senhor faz, o Senhor é o médico dos médicos, não, entendeu? Nós temos que descansar de que o Senhor prometeu, vamos sim pedir a proteção de Deus, vamos sim sempre contar com o Senhor, e se as coisas não acontecerem da forma que a gente espera, amém. Mas é a forma que ele nos deu, então não devemos nos omitir nisso. Não é uma garantia, não é garantia de sucesso, né? Não é 100% de certeza que você vai realmente reagir e vai ter sucesso na sua reação, mas é uma possibilidade que nós temos de proteger, igual o Matheus falou, não só a nós, mas como a nossa família. Nós homens, principalmente, seríamos a última barreira entre o indivíduo e a nossa família. Então nós nos colocaríamos à frente de uma arma mesmo se nós estivéssemos desarmados. Nós como homens deveríamos levar o tiro para a proteção da nossa família. Então a posse de arma é nada do que um meio natural que para mim é direito de cada cidadão individualmente. Vamos fazer aí uma diferença, até eu me confundi aqui agora, entre a posse de arma e o porte de arma aí. Pode fazer uma diferença? Eu me confundo muitas vezes. Quando eu vou explicar para uma pessoa a respeito disso, aí às vezes eu acabo falando porte, mas é posse, às vezes eu falo posse, mas tinha que falar porte. Qual é essa diferença aí? Tem algum macete para poder fazer essa diferença aí? Alguém sabe? Eu não conheço. Eu sempre me confundo. Fazer uma diferença entre o que é porte de arma e o que é posse de arma. Assim, talvez pareça besta, mas lembre-se de posse, lembre-se de terra, né? A ideia de terra, você tem uma posse de uma terra. Então, se posse, você vai lembrar terra, casa domicílio. Então, posse, terra, casa. Então, a posse é a utilização da arma apenas em casa, para proteção, né, do seu ambiente familiar, ambiente onde você reside. A porte, né, a porte já seria o outro, seria você poder transitar, dar em mais lugares. Vai estar na ponta da língua para poder explicar. Agora ficou claríssimo, como a água. Possível, agora não... Acho que não precisa nem fazer comentário, né? Muito bom. Cidadão armado, aumenta ou diminui a criminalidade? Por favor, dados. Essa hora da noite, né? Dados? Difícil, né? Tem vários estudos, mas esses estudos eles são meio distantes da nossa realidade, porque
primeiro, muda para o costume e cultura de cada país, né? Então, acredito que com todo dado que a gente usa, a gente tem que ter muito cuidado com gráficos, com numerologia, porque a nossa população ela é muito maior do que a população dos países que são referenciados, por exemplo, a não ser os Estados Unidos. Mas a cultura, a educação também lá são modos diferentes. A ideia que a gente pode usar é pela lógica, de que um cidadão que quer se armar, ele vai esperar o amparo legal da lei para se armar, para não ficar de nenhum modo aquém da justiça, fora da justiça. E enquanto uma pessoa que quer viver a margem da lei, que tem o desejo de matar, de assaltar e de roubar, ela vai se armar sem nenhum amparo judicial, ela não vai se importar. Então, assim, quem vai esperar o amparo judicial da lei é o cidadão que quer andar dentro da lei. Até porque conseguir armamento no Brasil hoje em dia é muito fácil. Então, se você tem raiva de uma pessoa e deseja matar uma pessoa, você desembolsa 400, 500 reais, vai em qualquer periferia, você sai com a arma, de maneira legal. Então, não tem restrição legal, praticamente, principalmente pela corrupção e pela facilidade que hoje há na impunidade brasileira. Então, acaba que o cidadão de bem, o que a gente diz, eu odeio essa frase, eu odeio esse termo, cidadão de bem, mas o cidadão honesto que quer andar com o legal, só ele foi desarmado, porque o desonesto, o que quer cometer crimes e delitos, não vai se importar com a possibilidade. Sim. E, John, essa questão de dados, eu acho que a questão mais simples é o seguinte: até 2005 nós não tínhamos estatuto de desarmamento. Então, assim, até 13 anos atrás o Brasil não tinha estatuto de desarmamento. E o Brasil era um faroeste. O Brasil, as pessoas saíam se matando. Não era assim. Se eu não me engano, Matheus, era 27 mil mortes anuais. Sim, isso que eu ia falar. Por assassinato. A quantidade de mortes só fez aumentar após a aprovação do Estatuto de Desarmamento. Não estou dizendo que é por causa do desarmamento somente. Há vários outros fatores que também fizeram a violência crescer. Né? Mas sim, tipo assim... E não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas... Uma eventual revogação aí do Estatuto de Desarmamento no governo do Jair Bolsonaro não vai ser o Brasil não vai se tornar um faroeste, porque assim, quem tem condições de comprar armas? Não é todo mundo, não é se vender armas na Casas Bahia, entendeu? Em 20 vezes, sim, não é essa, não vai ser assim. O governo não vai dar um bolsa-arma e as pessoas, vai chegar um caminhão do governo entregando a arma pro povo, não vai ser assim. Entendeu? Cria um fantoche, entendeu? E batem nesse fantoche, nesse espantalho, é a palavra correta. Criam um espantalho e batem e assim acham que estão refutando o desarmamento, mas o fato é, dados. Até 2005 o Brasil não tinha o Estatuto de Desarmamento, as pessoas tinham mais facilidade de comprar arma, o Brasil não era o faroeste que eles dizem que era, e a violência depois da aprovação do desarmamento fez só aumentar. Você que é um homem cristão, se você tiver uma arma, você vai fazer bobagem com ela? Eu não defendo arma na mão de bandido. Quem teria o maior interesse em desarmar a sociedade? Então a gente acaba que com essa pergunta, entrando numa questão maior a respeito de toda a situação. Porque, às vezes, quem vem com essa conversa, né, de que Jesus é amor, de que Jesus não usaria arma, mas às vezes vem imbuído de uma ideologia por trás disso. Quem aí teria o maior interesse em desarmar a sociedade? Esse já é com o Eduardo, já. Tinha um cidadão que chamava Antonio Gramsci. Ele é um italiano comunista que no século XX, no início do século XX, escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere. Qual que era o problema do socialismo no mundo? O socialismo não conseguia se estabelecer em um país de grande porte. Só em um país de democracia muito fraca, de armamento civil muito escasso. Eles só conseguiam
se estabelecer nesses países. Camboja, países minúsculos. E aí, Coreia do Norte. Então, assim, eles estavam ambicionando um país de primeiro mundo, um país de economia estável, de poder aquisitivo. O principal interesse para o desarmamento é o marxismo cultural, a teoria desenvolvida por esse Antônio Gramsci, esse italiano aí. Por quê? Porque, primeiro, você desarma a população e em seguida você doutrina ela desde as suas bases escolares, infantis, com elementos soltos do socialismo, para que eles cresçam e se tornem uma classe universitária totalmente familiarizadas com esse marxismo. E quando vier realmente o marxismo pesado, o Capital, Karl Marx, mais, eles já estarem familiarizados e acharem que a sociedade funciona de acordo com o que eles aprenderam na vida toda. O nome disso é marxismo cultural. Então, quando vier a revolução, que esses universitários, por sua vez, já se tornaram a maioria da população, a minoria da população vai estar desarmada e o Estado vai ser o único armado. Então, o Estado dominaria uma população desarmada com facilidade. Vale deixar destacado aqui que a gente não quer que as pessoas saiam aí armadas ou cristão, enfim, quem não seja, enfim, a gente não quer que as pessoas saiam aí armadas e atirando uma contra as outras. Exatamente. O que a gente tentou colocar, eu não sei se a gente conseguiu, se a gente vai ver depois, mas essa questão da defesa pessoal, da sua família, não, né, como foi dito, não só sua própria, mas de outros, daqueles que estão ali sobre a sua proteção. Eu acredito que o cristão não só pode, mas como deve, para a proteção da família, de si e do próximo, se isso lhe for possível, é claro, né, dentro do possível, usar sim a arma para proteger si e a sua família, né? Isso não seria egoísmo, porque você estaria protegendo outros. Isso não seria vingança, porque você estaria repelindo uma injusta agressão. Você não vai sair por aí atirando nas pessoas a seu bel prazer, né? Então, eu creio que uma análise sensata e bíblica nos permite isso. A Bíblia, sim, nos dá o direito de nos defender. A Bíblia nos dá, sim, mas tudo como está lá em Romanos 13, quando fala acerca dos governantes, a gente deve fazer tudo de acordo com a lei. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. E você que ouviu até o final esse episódio, muito obrigado. Não deixe de colocar o seu comentário, o que você achou. E, é claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. Até a próxima, valeu!